Já alguma vez sentiu que abrir um frasco de compota se tornou uma batalha? Ou que levantar-se da sua cadeira favorita exige um esforço extra, um pequeno empurrão com as mãos? Talvez tenha notado que os sacos das compras parecem mais pesados do que antigamente, ou que subir um lanço de escadas o deixa mais ofegante do que gostaria de admitir. Esta não é apenas a sua imaginação. É uma realidade silenciosa que afeta milhões de pessoas com mais de 60 anos. A perda gradual de força e músculo. É uma mudança subtil, quase traiçoeira, que nos rouba a independência e a confiança, fazendo-nos sentir mais frágeis e vulneráveis. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte desta perda não é inevitável? E se existisse uma forma simples, deliciosa e profundamente portuguesa de travar este processo e até de o reverter? O segredo pode estar escondido na sua tigela de sopa ao jantar. Neste vídeo, vamos descobrir exatamente o que deve adicionar à sua sopa para transformar uma refeição reconfortante numa poderosa ferramenta de construção muscular. Vamos também explorar outros hábitos simples que, juntos, podem devolver-lhe a força e a vitalidade que pensava ter perdido para sempre. Fique comigo até o final, porque tenho uma revelação sobre um petisco muito nosso que o vai surpreender e que pode ser um aliado inesperado nesta jornada. Então, vamos diretos ao assunto principal, ao coração da nossa conversa de hoje. Falamos sobre a sopa ao jantar, um hábito tão enraizado na nossa cultura, um conforto para a alma no final do dia. Mas a verdade é que a maioria das nossas sopas tradicionais, por mais deliciosas e nutritivas que sejam em termos de vitaminas e minerais dos legumes, falham num ponto crucial para quem tem mais de 60 anos: a proteína. A proteína é, literalmente, o tijolo com que os nossos músculos são construídos e reparados. Com a idade, o nosso corpo torna-se menos eficiente a usar a proteína que comemos. É um fenômeno chamado resistência anabólica. Isto significa que precisamos de mais proteína e de proteína de melhor qualidade apenas para manter a massa muscular que temos, quanto mais para a construir. E é aqui que entra a nossa simples, mas revolucionária, alteração ao jantar. O que precisa de adicionar à sua sopa são leguminosas ou carne magra desfiada. Sim, é tão simples quanto isso. Pense nisto: uma deliciosa sopa de nabiças, um aveludado creme de cenoura ou uma robusta sopa da pedra. Agora, imagine adicionar 2 a 3 colheres de sopa bem cheias de grão de bico cozido, feijão branco ou mesmo lentilhas. Estas pequenas maravilhas são potências de proteína vegetal. Não só adicionam uma textura fantástica e um sabor mais rico à sua sopa, como a transformam numa refeição completa e construtora de músculo. O grão de bico, por exemplo, não é só proteína. É rico em fibra, que ajuda na digestão e nos mantém saciados, e em aminoácidos essenciais, os tais blocos de construção que o nosso corpo não consegue produzir sozinho. Talvez pense: mas as leguminosas dão-me gases. É uma preocupação válida. A solução é simples: se usar leguminosas secas, demole-as durante a noite e coza-as numa nova água. Se usar de lata ou frasco, passe-as muito bem por água corrente antes de as usar. Isto remove grande parte dos açúcares que causam desconforto. Comece com uma colher pequena e aumente gradualmente a quantidade para o seu sistema digestivo se habituar. Outra opção fantástica é o frango desfiado. Coza um peito de frango em água com uma folha de louro e um dente de alho. Depois de cozido, desfie-o e guarde no frigorífico. Todas as noites, basta juntar 2 ou 3 colheres de sopa deste frango à sua tigela de sopa quente. O frango é uma das melhores fontes de proteína magra de alta qualidade. É particularmente rico num aminoácido chamado leucina, que é como o interruptor que liga o processo de construção muscular no nosso corpo. Ao consumir esta dose concentrada de proteína de fácil digestão ao jantar, está a dar ao seu corpo as ferramentas de que ele precisa durante a noite para reparar e fortalecer os músculos. Durante o sono, o nosso corpo faz a maior parte do seu trabalho de reparação. Se formos para a cama sem lhe dar matéria-prima suficiente, é como pedir a um pedreiro para construir uma parede sem tijolos. Ele não consegue fazer nada. Ao enriquecer a sua sopa,
Está a garantir que os seus pedreiros internos têm um fornecimento constante de tijolos durante toda a noite. Esta estratégia é muito mais eficaz do que comer uma grande quantidade de proteína de uma só vez ao almoço. A distribuição da proteína ao longo do dia é fundamental, e a refeição da noite é muitas vezes a mais negligenciada. Passamos de uma refeição leve, muitas vezes apenas sopa e fruta, para uma refeição leve, mas poderosa. Isto não se trata de comer mais, trata-se de comer de forma mais inteligente. É uma pequena mudança que não exige que cozinhe pratos complicados ou que compre ingredientes caros. O grão de bico, o feijão, as lentilhas, um simples peito de frango. São alimentos da nossa base alimentar, acessíveis e versáteis, e os benefícios vão além dos músculos. Uma refeição com mais proteína à noite ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, o que pode levar a um sono mais profundo e reparador. Também aumenta a sensação de saciedade, evitando aqueles assaltos ao frigorífico à meio da noite. Pense nisto como um investimento na sua independência. Cada colher de grão ou de frango que adiciona à sua sopa é um passo para garantir que continua a conseguir carregar os seus próprios sacos, a brincar com os netos no chão e a levantar-se sem ajuda, a viver a vida nos seus próprios termos. Claro que fortalecer o nosso corpo não depende apenas de uma única refeição, por mais importante que ela seja. O que adicionamos à nossa sopa ao jantar é a pedra angular, mas precisamos de construir o resto da casa à volta dela. E isso começa logo pela primeira refeição do dia. Muitos de nós crescemos com o hábito de um pequeno almoço simples, um pão com manteiga ou doce e um galão. É reconfortante, é rápido, mas em termos de construção muscular, é quase inútil. Estamos a começar o dia com hidratos de carbono simples que nos dão uma explosão de energia rápida, mas que não fornecem os materiais de construção de que o nosso corpo desesperadamente precisa pela manhã, após um longo jejum noturno. A solução? Introduzir proteína logo ao acordar. Não precisa de ser nada complicado. Um ovo cozido ou mexido ao lado do seu pão. O ovo é uma fonte de proteína perfeita, barata e fácil de preparar. Ou talvez 2 fatias de queijo magro ou de fiambre de peru no pão. Outra opção excelente é o iogurte natural, especialmente o iogurte grego, que tem quase o dobro da proteína de um iogurte normal. Junte-lhe um punhado de nozes ou amêndoas e algumas frutas e tenha uma refeição completa que o vai manter saciado e a fornecer proteína aos músculos desde o início do dia. Ao fazer isto, está a dividir a sua ingestão de proteína de forma mais equilibrada, o que, como já vimos, o nosso corpo em envelhecimento aproveita muito melhor. Agora, de estômago bem forrado, vamos falar de movimento. Muitas pessoas pensam que para ganhar músculo precisam de ir para um ginásio e levantar pesos pesados. Isso pode ser intimidante e para muitos irrealista. Mas a verdade é que o melhor exercício para manter e construir músculo nas pernas, o nosso principal suporte, é algo que já fazemos todos os dias: caminhar. Mas não é uma caminhada qualquer, é uma caminhada com intenção. Em vez de passear a um ritmo constante, experimente o seguinte. Durante a sua caminhada diária de 20 ou 30 minutos, escolha um ponto de referência à distância, como um poste de iluminação ou um banco de jardim, e caminhe até lá a um ritmo mais rápido, um ritmo que o faça sentir o coração a bater um pouco mais forte. Depois, abrande para o seu ritmo normal até recuperar o fôlego. Repita isto várias vezes. Este método, conhecido como treino intervalado, desafia os músculos muito mais do que um ritmo constante. Outra dica de ouro é procurar pequenas inclinações. Uma rua ligeiramente a subir, uma pequena rampa no parque. Subir estas inclinações é um dos melhores exercícios de resistência que podemos fazer, usando apenas o nosso peso corporal. Fortalece as coxas, os gêmeos e os glúteos, músculos essenciais para o equilíbrio e para nos levantarmos de uma cadeira. Lembre-se, não se trata de se esgotar, mas de desafiar gentilmente o seu corpo. E enquanto se move, há um outro elemento crucial que muitas vezes esquecemos: a água. A hidratação é fundamental para a função muscular. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água.
Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, os músculos não conseguem contrair-se eficientemente, sentimos-nos mais cansados e somos mais propensos a cãibras. Muitas vezes, a sensação de fadiga que atribuímos à idade é, na verdade, um simples sinal de desidratação. Tenha sempre uma garrafa de água consigo. Beba pequenos golos ao longo do dia, mesmo que não sinta sede. A sensação de sede já é um sinal de que o corpo está a ficar desidratado. E, por fim, vamos aproveitar o nosso maravilhoso sol português. A vitamina D é muitas vezes chamada de vitamina do sol, porque o nosso corpo a produz quando a pele é exposta à luz solar. E esta vitamina é absolutamente vital para a saúde muscular. Ela não só ajuda o corpo a absorver o cálcio, essencial para os ossos, como também desempenha um papel direto na força muscular. Estudos mostram que níveis baixos de vitamina D estão diretamente ligados a uma maior fraqueza e a um maior risco de quedas em pessoas mais velhas. Apenas 15 a 20 minutos de sol nos braços e no rosto, fora das horas de maior calor, podem fazer uma enorme diferença. Combinar a sua caminhada com esta exposição solar é uma forma duplamente eficaz de cuidar do seu corpo. Portanto, veja bem, começamos o dia com proteína, movemos-nos com intenção, bebemos água e apanhamos um pouco de sol. São pequenos ajustes, mas que, somados à nossa sopa enriquecida ao jantar, criam um ambiente poderoso para o nosso corpo. Não só parar de perder músculo, mas começar a reconstruí-lo. Como pode ver, recuperar a força e combater a perda muscular não se trata de uma única solução mágica, mas sim de tecer uma rede de hábitos simples e inteligentes no nosso dia a dia. É sobre transformar a rotina, de forma gentil e sustentável. Vimos como enriquecer a nossa sopa ao jantar com leguminosas ou frango desfiado pode fornecer os tijolos essenciais para a reparação noturna. Falamos sobre a importância de começar o dia com um pequeno almoço rico em proteína, para quebrar o jejum noturno e dar um sinal claro ao nosso corpo para começar a construir. Exploramos como uma caminhada com intenção, com pequenas acelerações e subidas, pode ser um exercício de resistência incrivelmente eficaz, sem a necessidade de um ginásio. E relembramos a importância fundamental da hidratação e da vitamina D, os facilitadores silenciosos que permitem que todos estes processos ocorram da melhor forma. Cada um destes passos, por si só, é benéfico. Mas quando os combina, o efeito é multiplicado. É como uma orquestra. A sopa é o violino principal, mas precisa dos outros instrumentos para criar uma sinfonia de força e vitalidade. Lembre-se daquela surpresa que lhe prometi no início? Tem a ver com um petisco que muitos de nós adoramos comer numa esplanada com uma bebida fresca: o tremoço. Muitas vezes visto apenas como um passatempo salgado, o tremoço é, na verdade, uma potência nutricional. É extraordinariamente rico em proteína, uma das fontes vegetais mais ricas que existem. Um pequeno pires de tremoços pode ter tanta proteína como um ovo. São também ricos em fibra e baixos em calorias. Portanto, da próxima vez que estiver a pensar num lanche à meio da tarde, em vez de bolachas ou um bolo, considere um punhado de tremoços. Está a dar aos seus músculos um impulso de proteína de alta qualidade, de uma forma deliciosa e muito nossa. É mais uma pequena peça neste puzzle da vitalidade. Eu sei que mudar hábitos que temos há décadas pode parecer uma montanha difícil de escalar. O meu conselho é: não tente fazer tudo de uma vez. Escolha uma coisa. Talvez esta semana, o seu único objetivo seja adicionar 2 colheres de feijão branco à sua sopa todas as noites. Só isso. Quando isso se tornar um hábito natural, talvez na semana seguinte possa focar-se em adicionar um ovo ao seu pequeno almoço. Pequenas mudanças feitas de forma consistente levam a resultados enormes ao longo do tempo. Isto não é sobre perfeição, é sobre progresso. É sobre sentir-se um pouco mais forte a cada semana, notar que subir as escadas já não é um drama, ou conseguir abrir aquele frasco sem ter de pedir ajuda. São estas pequenas vitórias que nos devolvem a confiança e a alegria de viver com autonomia. Quero muito saber a sua opinião. Qual é a sua sopa favorita? Já alguma vez pensou em enriquecê-la desta forma?
Partilhe as suas ideias e as suas receitas nos comentários abaixo. A sua experiência pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil e se aprendeu algo novo, por favor, deixe um gosto. Ajuda imenso a que esta mensagem chegue a mais pessoas que podem estar a precisar de a ouvir. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos com mais dicas para viver uma vida plena, saudável e feliz depois dos 60. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número, mas a força é uma escolha que podemos fazer todos os dias. Cuide de si e viva a sua melhor vida, em qualquer idade.